Bom dia a todos. Será que eu consigo falar assim mesmo com o microfone aqui? O que vocês acham? Ou eu pego o microfone mais ou menos? Dá? Será? Vamos ver se o nosso amigo consegue aumentar um pouquinho para a gente falar. Assim fica mais fácil para mim, mas senão eu pego o microfone sim. É uma alegria estar aqui mais uma vez, né, com amigos queridos, estudando. Consegue me ouvir lá no fundo ou é melhor pegar o microfone? Dá certo assim? Ah, então tá bom, que bom. Minha voz é baixa, né? Eu sei como é que é. Mas é uma alegria, sempre é uma alegria a gente estar junto com amigos e sempre é uma alegria que esse motivo da união nossa, da nossa reunião, seja o estudo da doutrina espírita. Eu tenho o costume de trazer para dividir com vocês alguns temas que eu estou estudando, né? Então, hoje também, né, quando a Cineia me convidou, eu falei, puxa, então vamos aproveitar e dividir com os amigos esse tema, sobre o bem e sobre o mal. Eu tenho o hábito também de estudar alguns temas quando algumas coisas vão acontecendo, quando a gente percebe algumas coisas ou dentro de nós ou no mundo aí fora, né? E infelizmente o nosso mundo aí fora, ele tem, né, sido assim, uma fonte muito grande desse tema aqui, né? Dessa coisa do bem e do mal, né? Então a gente vê isso. E as pessoas perguntam muito, as pessoas têm muita dúvida sobre esse tema, né? Mas o mal está aí, o mal existe, e por que Deus deixa? Né? Algumas pessoas até acham que poderia ser obra de Deus, ou poderia ser obra de algum ser que Deus permita que esse ser exista, né? Um demônio, alguma coisa assim, gerando mal. Então, Allan Kardec tratou desse tema. E fez um estudo muito interessante na Gênese. Então eu vou trazer aqui para vocês um pouquinho, né? Eu gosto de trazer sempre algumas referências para a gente pensar juntos, tá? Então assim, é algo que as pessoas têm muita dúvida agora, então a gente vai tentar encontrar no Espiritismo um caminho de resposta. Vamos lembrar sempre, eu gosto também de falar isso, que a proposta do Espiritismo é a busca da nossa felicidade. Então, estudar esse tema é para que a gente traga isso para a nossa vida, tá? Eu tenho usado, e aqui eu vou aproveitar e dar uma dica para vocês, fazer uma propaganda de um grupo. Eu participo, além de participar do Fabiano de Cristo, aqui em Londrina, da Casa Fabiano de Cristo, eu participo de um grupo também chamado IDEAC, Instituto de Divulgação Espírita Allan Kardec. Tem sede física, uma pequena sede em Curitiba, mas são amigos do mundo inteiro que se reúnem para estudar Allan Kardec. E esse grupo está com uma proposta de roteiro de estudos. Isso é novo, tá? Está sendo divulgado agora. São roteiros de estudos para aquele que quer estudar sozinho. Muitas pessoas ainda estão com dificuldade de ir às casas espíritas, muitas casas ainda não abriram, outras as pessoas ainda estão com um pouco de medo, né? Porque a gente sabe que a pandemia ainda não passou. Então, assim, essa é uma opção para aquele que quer estudar sozinho, é um roteiro de estudo por temas, e é uma opção também para as casas espíritas, já tem casas espíritas adotando, para estudar em grupo. Então, um roteiro bem completo. Eu usei esse roteiro para a gente, para o nosso estudo de hoje, tá? Então, fica aí a dica para quem quiser aproveitar, tá? São muitos temas, são quase 100 temas, 100 roteiros que já tem disponível, tá? Então, e o pessoal está produzindo mais, então, muito bom. Trouxe aqui algumas questões para a gente começar a pensar. Por que nós vamos estudar esse tema? Né? Qual que é o objetivo da gente pensar no bem e no mal? Né? Primeiro a gente olha, eu gosto, quem já me conhece aqui no Cineia, eu gosto de trazer mais perguntas que respostas, porque acho que as perguntas vão fazendo a gente se mover também e buscar as respostas, né? O mal existe? Essa resposta eu acho que está bem clara, né? O mal está aí. Às vezes está aqui,
às vezes está aí, né? E a gente precisa olhar e observar. O que significa o mal e qual é a sua origem? Tá? Qual é a sua origem? Da onde vem? Tá? É aquelas questões que eu coloquei aqui no comecinho. Deus criou o mal? Será que foi Deus? Somos nós? Existe um outro ser que gera, que está aí gerando o mal? O que o Espiritismo diz, né? Quem criou o mal e qual a relação do mal com o seu Criador? Qual a distinção entre o bem e o mal? A gente vai ver um pouquinho disso também. E o principal que eu deixei ali destacado em azul aqui embaixo, esse é o principal, que a gente sempre fala, é aplicar a nossa vida. Aplicar a nossa vida, aplicar a escolha do bem na nossa vida. Porque uma das coisas que a gente vai ver com esses textos é que existe o mal que depende de nós e existe aquilo que não depende de nós. Tá? Então assim, naquilo que depende de nós, de mim, eu vou fazer o meu melhor. Naquilo que não depende, eu vou entender. Eu vou entender e ainda é a opção de vida que nós temos aqui na Terra. Quando nós formos espíritos bons, quando a gente der o salto evolutivo, né? Quando a gente não precise mais encarnar aqui na Terra, aí nós não vamos mais precisar sofrer esse mal do mundo. A gente vai viver, pode até viver num mundo ainda de provas e expiações, mas por escolha. Olha que beleza! Poder escolher, ter a liberdade de escolha, isso é muito bom para a nossa vida. Quem não quer isso, né? Quem não quer isso? E a gente vai ver que uma das causas do mal está justamente na nossa liberdade, no livre-arbítrio. A gente vai ver isso aqui no texto. Então, o primeiro texto que eu trouxe, essa recomendação para a gente chegar em casa, aqueles que têm interesse, eu trouxe alguns pedacinhos curtos, tá? Aquele que tiver interesse, chegue em casa e procure esse texto lá no livro A Gênese, O Bem e o Mal, um texto lindo, muito bem escrito, como sempre, né? Os textos de Kardec são e nos ajudam muito a entender esse tema e a entender qual que é esse caminho, quais são os argumentos que ele usou para dizer, para mostrar para a gente que Deus é todo bondade, que Deus é todo justiça. E essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. E é isso que ele coloca aqui nesse primeiro parágrafo. Olha lá, sendo Deus o princípio de todas as coisas e sendo todo sabedoria, todo bondade. Gente, não é um pouco bom, não é um pouco, sabe? Não, a gente tem que pensar, quando pensa em Deus, nos atributos dele como em grau máximo, em grau máximo, que a gente não, é até difícil imaginar, né? Porque esse é um dos problemas também, que a gente acaba imaginando Deus como sendo parecido com a gente. Não é, não é. Deus é perfeito em toda a sua perfeição, todos os seus atributos são em grau máximo. Então, se ele é todo sabedoria, todo bondade, todo justiça, tudo que dele procede há de participar dos seus atributos. Ou seja, tudo que vem dele só pode vir coisa boa. Não pode vir o que não é o bem, se ele é tudo isso em grau máximo. Porquanto que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, ou seja, que não seja inteligente, que seja mal ou que seja injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem. Claro que isso é um argumento filosófico. É por quê? Porque a gente não tem como provar. Isso não tem mesmo. Os atributos de Deus nós não temos como provar. Claro, nós não conseguimos nem entender o que é o Espírito puro. Que a gente vai falar dos sentimentos de Jesus, do que era Jesus. É muito difícil. Imagina a gente tentar entender Deus. Então, qual que é o caminho que escolheu Allan Kardec? Vamos pensar nos atributos desse ser que ele teria que ter, que ele tem que ter para ser Deus. Então, para ser Deus, né,
E através da revelação dos espíritos, Kardec chegou nesses atributos, tá? Que é todo bem em grau máximo. Se ele é tudo isso em grau máximo, não pode vir dele o que é o mal. E não pode também existir um ser com tanto poder quanto ele, gerador do mal. Então, nisso o Espiritismo é bem claro, não existe essa figura que muitas vezes a gente ouve por aí de um ser que está produzindo mal. Não, a gente vai ver aqui o caminho que Kardec vai nos mostrar qual é o caminho desse mal. Onde está a raiz dele? E principalmente, qual a solução? Porque não adianta dizer de onde vem, né? Eu tenho uma amiga que ela fala assim, tá, você me mostra de onde vem. E aí, o que eu faço com isso? Boa questão, né? Exatamente, a gente mostra o problema, mas a gente vai mostrar a solução. A doutrina espírita é isso, é solução para a nossa vida. É caminho da felicidade. É isso. Gosto muito de repetir isso. É caminho da felicidade. Se a gente souber olhar, se a gente souber estudar, se a gente souber conversar sobre o assunto, se a gente participa de grupos de estudo, se a gente participa de momentos como esse, se a gente chega em casa e vai meditar também sobre esse assunto, a doutrina espírita vai dar solução, sim, para as questões da nossa vida. Tá? Então, assim, é esse bálsamo que vem aliviar toda essa tribulação que a gente vive aqui na Terra. E aí Kardec segue dessa maneira: o homem, cujas faculdades são restritas, não pode penetrar nem abarcar o conjunto de desígnios do Criador. Aprecia as coisas do ponto de vista da sua personalidade, dos interesses factícios, ou que não são verdadeiros, né? E convencionais que criou para si e que não se compreendem na ordem da natureza. Ou seja, nós ainda não temos capacidade para entender determinadas coisas, e principalmente os atributos de Deus, ou entender o que é Deus. Nós não temos ainda a capacidade. Lembra que os Espíritos, Kardec perguntou isso, está no Livro dos Espíritos, se nós temos capacidade de compreender Deus. O que os Espíritos responderam? Nos falta um sentido. Falta um sentido. Se eu não tenho sentido da visão, eu não vejo as coisas, né? Como é que a gente vai explicar, como é que a gente vai distinguir, por exemplo, as cores, né? Se eu não tenho sentido da visão? Se eu não tenho sentido da audição, como é que eu vou saber se o que está tocando é uma música, se é alguém fazendo barulho, se é uma explosão, se é uma panela caindo? Se eu não tenho esse sentido, eu não consigo entender e eu não consigo diferenciar. Então os Espíritos disseram que para a gente entender, compreender Deus, falta esse sentido. Como é que desenvolve o sentido? Tem a solução também. Tem que ter, né? Porque se falta, né? Primeira vez que eu li essa questão, eu falei, ai, pelo amor de Deus, eu quero esse sentido. Como é que conquista? Não é difícil, mas também não é fácil. Conquista através do desenvolvimento das virtudes. À medida que eu vou deixando os vícios, a gente vai falar um pouquinho deles hoje, à medida que eu vou deixando os vícios de lado e vou colocando no lugar as virtudes, que é a prática do bem desinteressado, eu vou desenvolvendo sentidos que eu não tinha antes. Mas aqui na Terra? Não, aqui na Terra ainda não. Encarnado, muito difícil, né? Encarnado, muito difícil, a não ser que a gente reencarne já desenvolvido, né? Com Jesus, né? Jesus encarnou aqui na Terra e já era um espírito puro, aí é outra coisa. Agora nós ainda não, né? Mas quando a gente der o salto, quando a gente chegar, imagina que algum de vocês consiga nessa encarnação dar esse salto evolutivo e acabar com todos os vícios, né? E ser só virtude. Quando chegar lá no mundo espiritual, quando desencarnar, vai acontecer igual alguns espíritos que
que estão lá na Revista Espírita. A Viúva Fulon é uma delas, né, que está lá no livro No Céu e Inferno, Espíritos Felizes, que ela ficou chocada com o que ela viu. Ela ficou impressionada, tanto que ela fala para ela, espera um pouco, deixa eu me ambientar, deixa eu ver o que é isso. Porque ela conseguiu perceber e ver coisas que ela não via antes, né? Porque ela desenvolveu as virtudes, já era um espírito bem desenvolvido, né? Moralmente falando, então ela chegou do lado de lá já e viveu essa coisa linda de perceber coisas que ela não percebia. Esse é o sentido, esses são os sentidos que nós vamos desenvolvendo para compreender Deus, para compreender os espíritos mais desenvolvidos e para compreender o que está acontecendo aqui. No momento a gente ainda não consegue, a nossa comparação como ele diz aqui, a nossa comparação está baseada no que nós somos. Nós não conseguimos entender, por isso que a gente tem uma visão muitas vezes torta do que acontece no mundo. Mas aí Kardec começa a dar para nós agora como é a origem do mal. Então assim, eu não consigo compreender Deus, ok. Mas pelo raciocínio eu consigo saber que Deus, tendo todos esses atributos de maneira infinita, ele não pode ser o criador do mal. Então Kardec propõe um caminho para a gente pensar. Lembra que são sempre propostas para a gente pensar, colocando nas nossas mãos. Por isso é importante meditar, por isso é importante estudar, por isso é importante conversar quando a gente tem dúvida. Procurar os grupos de estudo da casa, conversando a gente vai chegando juntos na solução, tá? Estudando-se as paixões e mesmo os vícios, vê-se que as raízes de umas e outros se acham no instinto de conservação. Instinto que se encontra em toda a sua pujança nos animais e nos seres primitivos, mais próximos da animalidade, nos quais ele exclusivamente domina. Então esse instinto de conservação domina os animais e os seres nas primeiras encarnações, sem o contrapeso do senso moral, que é essa capacidade que a gente tem de escolher entre o bem e o mal. Isso é o senso moral, e isso nós vamos desenvolvendo, tá? Nós vamos desenvolvendo, tá? Igual a conquista dos vícios, eu digo conquista, porque vício é aquela coisa, né? Não é que assim, de repente eu tô egoísta. Não, gente. Às vezes as pessoas falam para mim, mas é tão difícil conquistar a virtude. Pois é, a gente conquistou o vício. Não conquistou. E o caminho é o mesmo, a fórmula é a mesma. A gente vai um dia, vai outro dia, a gente vai... Eu penso só em mim, só em mim, só em mim, só em mim, daqui a pouco o egoísmo está daquele tamanho. Né? Eu olho só para mim, eu me acho a mais importante, a mais importante, a mais importante. Um dia, o outro, o orgulho está daquele tamanho. E assim são com todos os vícios. As virtudes é a mesma coisa. Um dia, outro dia, um pouquinho, a gente erra, a gente volta, né? Então esse é o caminho. Com isso nós vamos desenvolvendo, aprendendo a desenvolver esse senso moral, tá? Que é essa capacidade de olhar o que é o bem, que é isso que a gente está, né, tentando discutir aqui hoje, o que é o bem, esse é o caminho que eu tenho que seguir, o que é o mal e isso que eu tenho que me afastar. E olha que bonito isso, né? Que o Espiritismo tem uma proposta tão linda, né? Tão linda, de dizer que a origem de tudo está no instinto de conservação, que não é o mal em si. As paixões, o que são as paixões? Lembra que paixão aqui não é estar apaixonado. Para quem está começando a estudar a doutrina espírita, paixão é o contrário de ação. Então é aquilo que acontece em mim, é aquilo que acontece na minha alma, vindo de fora, provocado pelo mundo exterior. Pode ser meu corpo, tá? Uma dor, quem já não teve
branca, ou ficou triste, ou ficou, né, ou teve alguma reação na alma, porque essas coisas são reações da nossa alma, provocada pelo mundo de fora. Muito bem, a gente tem isso desde o nosso nascimento como espírito. Primeiro é um bem, para a gente se conservar. Os animais matam, um animal mata o outro animal, não é porque ele é ruim, ele não tem senso moral, não é, ele não faz isso por mal, ele faz isso porque ele precisa sobreviver. Então ele tem algo nele, é essa paixão, é isso que, não sei se dá pra gente chamar de paixão, né? Mas é isso que acontece nele que faz com que ele se alimente. E para ele se alimentar, ele mata o outro. Então, começa assim. Nós, nas primeiras encarnações, talvez para sobreviver, a gente também passasse por isso. Só que isso é no começo, na origem. Mas olha o que ele diz aqui. O espírito tem por destino a vida espiritual e não a vida material. Então aquilo lá que acontecia no começo tem que ficar lá, né? Mas é uma explicação. Por que às vezes a gente vê seres tão egoístas? Tão egoístas. Talvez aqui na Terra a gente não tenha, né, contato com espíritos ainda, né, no começo das encarnações, né? Mas algumas vezes a gente ainda vê resquícios disso, né? Então tem uma explicação. Veio isso com a gente e a gente foi alimentando. Isso que é importante, a gente foi alimentando. Então nós precisamos o quê? Parar de alimentar esses vícios e começar a alimentar as virtudes. Nas primeiras fases da sua existência corpórea, somente as exigências materiais lhe cumpre satisfazer. E para tal, o exercício das paixões constitui uma necessidade para o efeito da conservação da espécie e dos indivíduos materialmente falando. Então é isso que a gente já vem falando. Então assim, para o início é necessário. Nessa situação, o que era outrora um bem, porque era uma necessidade da sua natureza, transforma-se num mal. Não só porque já não constitui uma necessidade, como porque se torna prejudicial à espiritualização do ser. Muita coisa que é qualidade na criança torna-se defeito no adulto. Então, para comparar, olha o que Kardec coloca aqui. Para comparar, muitas coisas que a gente faz quando é criança e está tudo certo, né, faz parte dessa fase da vida, assim é com o espírito também. Em alguma fase, isso era, de certo modo, natural. Nós cedermos às paixões do mundo, quando eu digo do mundo, é desse lado exterior, né, externo nosso, ceder a isso porque fazia parte da nossa sobrevivência. Mas isso foi lá no começo. Isso era uma necessidade. Qual é a necessidade agora que a gente tem que olhar? A necessidade ou desenvolvimento do espírito. Então a gente tem que olhar assim como estão os espíritos melhores que nós. É por isso que eu sempre recomendo a gente ler aqueles espíritos lá que estão no céu e inferno, aqueles exemplos que Kardec deu dos espíritos felizes e ver como eles estão. Que jeito que eles conquistaram esse estado para a gente seguir o mesmo caminho. Então a gente olha essas questões, eu quis trazer aqui para a gente olhar e entender. Principalmente, gente, para a gente entender o mal, esse mal que acontece aí fora e que tem gerado muitas dúvidas. Que as pessoas perguntam muito, mas por que isso? Por que essas coisas acontecem? Então são dois grandes motivos. Primeiro, nós não entendemos os atributos de Deus. Isso é fundamental. A gente entende Deus como esse ser vingativo, esse ser cheio de paixões, as paixões que nós temos. Tá? Isso. E não entender que fez parte da nossa natureza ceder às paixões. Não é mais desculpa para a gente fazer o mal. Né?
Não é mais, não dá mais. Aquela coisa de, eu sou assim, como é que é? Como falava lá, né? Tem uma música até, eu sou assim, eu nasci assim. Não é, não. Para música é linda, eu adoro, né? Música, para poesia é muito lindo, mas para nossa vida não é, tá? Não é nada disso. Entretanto, diz Kardec, o mal existe, tem uma causa. Os males de toda a espécie, físicos ou morais, que afligem a humanidade, formam duas categorias importantes de distinguir. Isso aqui é bem importante também a gente pensar. A dos males que o homem pode evitar, é aqui que a gente vai olhar. Lembra que a primeira frase que eu falei aqui hoje, aquilo que está nas minhas mãos, eu vou fazer o meu melhor, tá? E dos males que independem da vontade. Então tem aquelas coisas que acontecem e que não dependem da nossa vontade. O que a gente faz? A gente segue o conselho dos bons espíritos, principalmente o Espírito de Verdade, uma mensagem linda lá no capítulo Cristo Consolador. O que ele fala da resignação? A gente tem que elevar a nossa resignação ao nível das provas. Então, quando eu vejo o mal acontecendo, quando eu vejo guerra, quando eu vejo entre as pessoas, quando eu vejo problemas dentro de casa, a gente não precisa ir lá para o Afeganistão, né, para ver o mal acontecer. Às vezes a gente tem do nosso lado, no nosso trabalho, no nosso vizinho, na nossa cidade, nesse nosso país, a gente vê as coisas acontecendo. Vamos aplicar o que ele recomenda para essas duas questões. Eu olhar o que eu posso fazer, e aí vai depender da minha vontade, o quanto eu posso contribuir para o bem. E naquilo que eu não posso fazer, eu tenho que me resignar. Lembrando também que a resignação é uma virtude. E o que é virtude? Duas características de virtude, porque também as pessoas falam assim, mas resignação, ia ficar quietinho no seu lugar. Não, isso não é virtude. Não. A virtude é sempre alegre e ativa. Alegre e ativa, senão não é virtude, senão pode ser outra coisa, senão pode ser uma preguiça, pode ser, né, uma tristeza, pode ser um desânimo, isso aí é vício, isso é vício, tá? Vício. A resignação é olhar para o mundo com esse olhar de Jesus, ele é nosso modelo, ele é nosso guia, ele é nosso exemplo. Olhar para o mundo, fazer o que tem que fazer naquilo que está nas nossas mãos e aquilo que não está, olhar e dizer, pois é, então bora lá, vamos embora, vamos para frente e vamos incentivar o outro. Mas a gente não vai ficar parado, a gente vai olhar com alegria e com atividade. A resignação é aceitar aquilo que eu não posso modificar. Eu aceito, não tenho o que fazer, eu aceito, mas eu não paro. Eu continuo, ok? E aí, vamos lá para a raiz do mal, né? Então, vamos achar a raiz. Se começou lá com as paixões, por que se transformou nessa coisa difícil aí? Onde está, né? Quem é o culpado? Vamos achar o culpado então, né? Vamos achar o culpado, porque ele não está fora de nós não, né? Dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Temos dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Olha a gente achando um caminho para explicar a origem do mal no mundo. A origem do mal. Fora de nós ou dentro de nós é o tal do egoísmo. Ele é o paizinho, junto com o orgulho, nessa duplinha danada, os pais de todos os vícios, origem de todo mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Todos os vícios. Então é aquilo da gente olhar só para o nosso umbigo, pensar primeiro em mim. Eu penso em mim, eu sou mais importante,
eu faço primeiro para mim. É exatamente o contrário da proposta de Cristo, lembra? Que é fazer para o outro o que eu gostaria que fizessem para mim. Então, eu penso primeiro no outro, é fazer para o outro. Né? O egoísta não olha, o egoísta nem percebe o outro, né? Nem percebe o outro. Por mais que lhe deis combate, não chegareis a extirpá-los. Então ele está falando do mal. Enquanto não atacares o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Então, é no egoísmo. É no egoísmo. Então, eu falei dessas duas causas dos males que estão aí fora, que a gente vê, né? Ou aqui dentro de nós. É não entender os atributos de Deus e me deixar levar pelo egoísmo. Então, quando eu penso só em mim, e quando eu imagino um Deus vingativo, um Deus que não é amor, um Deus que tem os problemas que nós temos, eu acabo fazendo o mal sim, né? Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Ele vai mostrando agora essa diferença. Porque lembra o senso moral que a gente precisa desenvolver? Por que eu preciso entender isso? Porque eu preciso saber fazer escolhas. Eu preciso entender o que é o mal. Eu preciso entender o que é o bem. E como eu faço essa escolha, tá? Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é um atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, hein? Não praticar o mal já é um princípio do bem. Gente, é princípio. Tá? Vamos lembrar de novo que é uma virtude, que a gente precisa desenvolver as virtudes. Ativa e alegre. Ativa e alegre. Então, aquela historinha de, eu não faço mal. Eu não faço mal. Ok. Tá bom? Não. A gente vai ficar parado. Né? Nós não chegaremos ao espírito bom. Nós não nos desenvolveremos espiritualmente. Não basta não fazer o mal. É um princípio. Olha o que ele está falando aqui. É um princípio. Se na criação houvesse um ser proposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Ok, né? Se existisse um demônio, aí ok. Mas tendo o homem, olha que problema que Kardec colocou na nossa mão, né? Enquanto a gente tinha um demônio lá para botar a culpa, tava bom, né? Tava relativamente bom. A culpa é dele, Senhor. Não é minha. É ele que provoca, não é ele que vem aqui me atazanar, é ele que me atenta, não é isso? Minha mãe falava muito isso. Cuidado, o demônio tenta. Coisas de antigamente, né? E era bom, né? Porque era ele o culpado, né? Aí vem essa doutrina espírita, vem Allan Kardec e fala, não é ele, é você. Tendo o homem a causa do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre o que eu queira. Olha aqui. Aqui então está a solução para nós. Como é que a gente vai evitar o mal, entendendo que ele está dentro de nós, primeira coisa. Qual é o guia? Jesus, exatamente. Como é que onde a gente encontra esse guia? Nas leis naturais ou nas leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo inteiro. Esse é o guia, esse é o nosso guia, tá? Quando eu falo de guia agora, de texto para a gente seguir, estudar e encontrar, é aí que a gente vai encontrar. Cumprir as leis de Deus é a certeza da felicidade, é a certeza de fazer o bem. Como é que eu sei se eu estou fazendo bem ou estou fazendo mal?
mal? É seguindo a lei. Se eu sigo as leis de Deus, e quem não quiser estudar todas, o ideal seria estudar todas, gente. E é da nossa felicidade que nós estamos tratando, né? Às vezes as pessoas falam, puxa, mas é tanta coisa, né, que tem que ler. Mas olha só, né? Quanto a gente se dedica, se eu falar para você, olha, se você fizer assim, 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 exatamente isso, tá? Quando você tiver lá 50 anos, você vai ter uma aposentadoria bem tranquila e viver feliz por mais 40 anos, vamos supor. Se eu falar isso para você, você não faria? Olha, se a partir de agora você fizer assim, e está nas suas mãos e você faz. Vamos supor que está nas suas mãos e você cumpre. A gente faz, não faz? Se está nas minhas mãos. Gente, nós estamos falando aqui de felicidade eterna. Não estamos falando de uma aposentadoria. Uma aposentadoria a gente vai atrás para fazer a aposentadoria, para conseguir ter uma velhice mais tranquila, poder fazer o que a gente quer, poder ter assistência tranquila. A gente quer isso. Essa proposta aqui de seguir as leis de Deus é para a felicidade nossa eterna. É para a felicidade, para a vida eterna. E pode começar já. Desde que eu olhe a minha vida, vejo que eu ainda estou fazendo que não está de acordo com as leis de Deus e colocar a minha vida nesse rumo. Então, usando da minha liberdade, usando do meu livre-arbítrio para fazer as escolhas no bem. Olha o que Deus fez com a gente. Deus não nos criou perfeitos, Ele nos criou perfectíveis, né? Que nós temos a possibilidade de ser seres perfeitos por nossa escolha. Então está nas nossas mãos fazer essa escolha. Mas como é que eu vou escolher se eu não sei o que escolher? Por isso que a gente está conversando hoje aqui, por isso essa dica de estudar esse tema, né? Se eu não sei o que é o bem, o que é o mal, e como a minha visão ainda é torta, eu me confundo. Eu ainda às vezes faço um bem achando que é o bem para alguém e não é o bem. Eu estou só sendo egoísta, orgulhoso ou usando de outros vícios. Então, entender o que é o bem e quem vai me dar esse caminho são as leis divinas. Então, entender o que são essas leis, como colocá-las em prática, esse é o caminho para a gente fazer melhores escolhas. E lembrando que as escolhas, elas são sempre, elas vão acontecendo à medida que a gente vai fazendo essas escolhas, a gente vai melhorando e vai criando as virtudes. Lembra que eu falei lá no começo? Como é que a gente faz? Como é que a gente faz para adquirir os vícios? Hábito, todo dia, não foi assim? Como é que a gente vai fazer agora para adquirir virtudes? Hábito, todo dia. Eu vou pegar as leis divinas, eu vou tentar colocar isso na minha vida e é todo dia. Vai ser difícil? Vai. Vou errar? Vou dar um passinho para lá? Vou, não tem problema. Dia seguinte a gente começa de novo. E nós temos um auxiliar poderosíssimo, que é o nosso anjo da guarda. Então, o nosso anjo guardião é aquele amigo que todo dia, quando chega a noite, fala, puxa, hoje não deu, hein? Hoje não deu, hoje a coisa foi difícil. Então, a gente ora, analisa o que a gente fez, né? Percebe o que está errado e volta para o caminho do bem. Às vezes a gente precisa voltar lá e conversar com a pessoa. Isso é um bom caminho. Conversar com as pessoas de peito aberto. Às vezes aquela pessoa que você acha que magoou, né, que você tem a impressão que tem alguma coisa errada, chama para conversar. Olha, eu falei, não, desculpa. E pede desculpa. Não precisa justificar, né? Porque aí a gente começa a arrumar desculpas para o nosso erro. Não é por aí, né? É você se desculpar com o outro. Olha, errei. Vou tentar não fazer mais. É isso. Ah, mas eu estava com dor de barriga, eu estava com, porque lá em casa, porque o trânsito, porque... Aí a gente vai arrumando as desculpas
desculpas para os nossos probleminhas, não é? Não precisa disso, não precisa. Vamos ficar com isso só para nós, ok? Só para nós, lá no espelho, fecha, entra no banheiro, fecha, tranca a porta, e aí você olha e conversa, e aí você tenta encontrar onde é que está a causa disso, tá? Mas com a outra pessoa, chega e desculpa, errei e vou tentar não errar mais, e bola para frente, e tentar realmente não fazer mais mesmo. Então, é assim, todos os dias fazendo um pouquinho. Eu sei que o nosso tempo passou, tinha mais umas coisinhas para falar para vocês, mas fica a recomendação aqui, quem quiser, o roteiro completo está lá no site. Eu só queria terminar com essa questão aqui. Essa questão aqui da vontade. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Tá? Sim, por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então, gente, isso aqui é uma lição, né? Claro, para mim, né? Eu penso assim, puxa vida, a gente reclama de algumas coisas que acontecem, reclama de algum tipo de sofrimento, reclama de, né, quando não consegue viver de maneira tranquila, feliz. Mas e aí? Que nível que está o nosso esforço pelo caminho do bem? Que nível está o nosso esforço por tentar entender as leis de Deus? E aí, para fechar mesmo, essa aqui eu não ia colocar, mas essa questão é bem difícil. Eu vou deixar na mão de vocês, tá? Essa é uma questão que a gente, assim, em grupo de estudos, nós já conversamos, nós já debatemos, e olha, essa é uma daquelas questões que você podia falar assim, ai, por que Kardec colocou isso aqui para complicar a nossa vida? Olha isso, gente. Mas é isso aí. Se é assim, vamos encarar de frente, né? Para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura. Porque qual que é a nossa posição futura? Ser feliz. Ser feliz. Então, agradar a Deus é cumprir as suas leis. E ser feliz. Então, nossa felicidade. Bastará que o homem não pratique o mal? Basta. Não. E olha só, não é só não, né? Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças. No limite de suas forças. Então não é pouco, é todo o bem que a gente tiver oportunidade. Porquanto, esse porquanto aqui é que acabou com a gente. Esse porquanto, ai, responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado bem. Ou seja, se eu ficar sentadinha na minha casa, sentadinha no meu conforto, tive oportunidade e não fiz, posso fazer e não faço, deveria fazer e não faço, eu vou responder por todo o mal que haja gerado pela falta do bem que eu não pratiquei. É pouco? Fica pra gente pensar, tá? Fica aí pra gente pensar o que é isso. Aqui daria outro, acho que daria um seminário aqui pra gente pensar nesse assunto aqui, né, Marcela? Tem bastante coisa pra gente pensar. Não é pra gente terminar o domingo, ai meu Deus, eu sou um ser. Não. É pra terminar o domingo pra gente, pra começar o domingo dizendo assim, está nas minhas mãos, eu vou fazer o melhor, né? E o bem é sempre bom, o bem é sempre gera felicidade. Então, assim, é esse olhar que a gente tem que ter. Pensar que o nosso destino aqui na Terra, e o nosso destino como espírito é sermos seres felizes, tá? Mas depende de nós. Está nas nossas mãos. Está nas nossas mãos fazer o mal. Está nas
nossas mãos não fazer o mal, está nas nossas mãos fazer o bem, e todo o bem que for possível. Ele não pede além, né? Pede só no limite das nossas forças. Então é fazer todo o bem que é possível que a gente possa fazer. Muito obrigada, desculpa se eu me estendi, muito obrigada e que Deus nos abençoe. E deixa eu só deixar aqui o roteirinho, esse estudo eu fiz baseado nesse roteiro, tá? Então se alguém quiser dar uma olhada lá, tem muito mais coisas, eu realmente não consegui, o tempo acaba sendo curto, né? Tem muito mais coisas, e é um assunto assim bem importante para a nossa vida e para a construção da nossa felicidade. Muito obrigada e que Deus abençoe cada um, um domingo feliz para todos.